Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 11, que está falando sobre servo, e diz o seguinte: Como as relações certas nos enriquecem. O homem espiritual deve interessar-se pelos outros. Paulo diz, abre aspas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, fecha aspas. Efésios 5, 21. Esta ideia liga as atividades do cristão de mente espiritual com seus relacionamentos. A ligação é mais evidente do que poderíamos pensar. A pessoa cuja natureza espiritual é autêntica se preocupa em fazer com que os seus relacionamentos funcionem. Grande parte de nosso tempo é gasta em fazer, quebrar ou manter relações. O desejo de comunicar-se é um dos impulsos mais fortes do ser humano. Precisamos de outras pessoas a fim de podermos apreciar o que somos ou o que temos. Poucas pessoas ficariam realmente felizes em possuir um novo carro ou uma nova casa se ninguém os visse. Parte da alegria das realizações está em partilhá-las com outros que saibam apreciá-las. O, o peso da tristeza é consideravelmente aliviado quando temos à nossa volta pessoas que gostam de nós. Nossas atividades têm maior significado quando existe alguém com quem dividi-las. Nossa fome de relacionamento, nosso desejo de estar ligado a alguém, podem tornar-se tão tenso que tentamos abrir atalhos. Aceitamos qualquer associação desde que evite o isolamento e a dor da solidão. Paulo orienta os cristãos para que fujam de tais perigos. Prejudicamos nossa capacidade de reconhecer os relacionamentos positivos quando entramos numa associação falsa e instável. Não existe atalhos para as relações de boa qualidade. Subtítulo: O espírito de servo. O espírito de letra maiúscula do servo. Efésios 5, 21. A atitude transformada é básica para o estabelecimento de relações positivas. Deus nos fez saber que a qualidade de uma relação é diretamente proporcional às atitudes responsáveis que entra nela. O novo cristão não se transformou apenas individualmente, mas transformou-se em relação a outros. Em seus dias pré-cristão, ele pode ter agido em relação a outro como os reis gentios mencionados por Jesus em Lucas 22, de 24 a 27. Esses reis se apresentavam como, entre aspas, benfeitores, todavia mantinham sobre o povo um domínio cruel, explorador. Abre aspas, mas vós não sois assim, fecha aspas, diz Jesus, Lucas 22, 26. O Senhor proíbe toda arbitrariedade, toda exploração. Ele continua, abre aspas, pois no meio de vós eu sou como quem serve, fecha aspas, Lucas 22, 27. A passagem paralela em Mateus também enfatiza a natureza da autoridade dos relacionamentos sob Jesus. Abre aspas, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, fecha aspas. Mateus 20, versículo 28. A nota básica da nova atitude nos relacionamentos é serviço. Paulo diz, abre aspas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, fecha aspas, Efésios 5, 21. O respeito pelo novo discernimento que lhe foi concedido por Cristo sob a natureza dos relacionamentos leva o crente a mudar suas atitudes.
Ele rende seu desejo egoísta de domínio na relação e aceita o papel daquele que serve. O termo, entre aspas, temor, é o mesmo no original de Efésios 5:21 e Efésios 5:33. É um substantivo em Efésios 5:21 e um verbo em Efésios 5:33, sendo corretamente traduzido como, entre aspas, temor ou respeito em ambos os contextos. Cristo não veio para alimentar o ego de ninguém. Ele veio para servir e ensinar outros a servirem. Paulo se refere a respeito por Cristo porque a atitude dele é diametralmente oposta à da maioria das relações. As pessoas, no geral, aceitam um papel dominador ou passivo. Algumas lutam energeticamente para exercer domínio. Outras se submetem com relutância ao que julgam ser uma força superior. Só em Cristo existe o desejo libertador de servir às necessidades alheias. Cristo estabeleceu a nova atitude referente aos relacionamentos. Ele aceitou seu papel de serviço. O respeito pelos exemplos de Cristo motiva as nossas novas atitudes para com as pessoas. Os que estão em Cristo não se relacionam segundo o último movimento, entre aspas, pop, no campo da sociologia, nem de acordo com movimentos de, entre aspas, libertação, avant-garde. Os crentes são motivados pelo seu respeito ao método eficaz de Cristo, estruturando as relações de modo que tragam o maior benefício para todos os envolvidos nela. Subtítulo: A submissão do, entre aspas, eu. Mas o que significa, abre aspas, sujeitar-se uns aos outros, fecha aspas, Efésios 5:21? A palavra submeter ocorre com frequência no Novo Testamento. Nenhum significado arbitrário ou fora do contexto deve ser-lhe atribuído. Só um exame das várias passagens pode ajudar-nos a verificar o sentido. A palavra submissão ocorre em 1 Coríntios 16:16. Os coríntios são aconselhados a submeter-se a crentes como Estefanas, com uma boa folha de serviço. O que significa isso? Deveriam os coríntios aceitar todos os caprichos de Estefanas e de pessoas como ele? É claro que não. Pessoas como Estefanas não têm um comportamento caprichoso. Os coríntios deveriam ajudar a suprir as necessidades de tais servos notáveis. Submissão aqui indica disposição para satisfazer as necessidades das pessoas. Os mais jovens são aconselhados a submeter-se aos mais velhos. 1 Pedro 5:5. O contexto indica ser esta a posição de reconhecer sua maior experiência e sabedoria quando agem como exemplos dignos. Pedro não poderia de forma alguma estar aconselhando os jovens a se submeterem a toda exigência caprichosa ou insensata unicamente por tratar-se de uma pessoa mais velha. Será que isso traria qualquer benefício a alguém? O princípio está começando a surgir. A submissão, no contexto do Novo Testamento, é um ato responsável e não o fato de aceitar ordens caprichosas, num sentido de exploração. Isto se evidencia em 1 Pedro 2,13. Pedro ordena aos cristãos, abre aspas, sujeitai-vos a toda instituição humana, fecha aspas, abre parênteses, E.G. Sewin diz que Pedro está querendo indicar que deve
entre aspas, sujeitar-se a toda instituição social básica, fecha aspas e fecha parênteses. Os cristãos não são rebeldes, eles apoiam uma sociedade estável. Então é preciso muito discernimento para ver as limitações que a sabedoria aplicaria a esta injunção. Pedro reconheceu os limites da autoridade humana quando diz aos principais de Jerusalém, abre aspas, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, fecha aspas, Atos 5, 29. Quando lhe ordenaram que não mais falasse do Evangelho. O serviço aos líderes religiosos de Jerusalém não podia substituir a lealdade a Deus. Ao dizer, então, sujeitai-vos uns aos outros, Paulo não está exigindo uma resposta sem nexo a um comportamento arbitrário. Ele apela para a transformação dos relacionamentos, tornada possível unicamente através do serviço. Quando nos submetemos, isso indica respeito por Cristo e sincero desejo de servir. Subtítulo Serviço Mútuo, Efésios 5, 22. O melhor texto de Efésios 5, 22 não contém um verbo principal. O verbo, entre aspas, ser submisso, deriva do versículo 21. A ordem para sujeitar-se uns aos outros é cumprida em cada relacionamento citado depois da declaração tema do Efésios 5, 21. Maridos e esposas, pais e filhos, servos e escravos, cada um tem a responsabilidade de servir às necessidades dos outros. Cada um se sujeita ao serviço por respeito a Cristo. Sujeição e submissão são virtualmente termos sinônimos, intercabíveis. A sujeição não é unilateral. O homem também deve ser submissos. Como isso funciona? Como pode o marido sujeitar-se à esposa e ainda tê-la submissa a ele? Ele se submete ao aceitar a responsabilidade de ser o cabeça da esposa no espírito de Cristo. Um espírito de serviço e não de domínio. Ele serve às necessidades dela. A mulher, por sua vez, submete-se por respeito a Cristo. Ela permite ao marido que cumpra a responsabilidade que lhe foi dada por Deus. Isto serve às necessidades dele e o ajuda a tornar-se o que deve ser no relacionamento. Ele aceita graciosamente este fardo de serviço. E ela o serve apoiando em sua decisão responsável. Não existem atalhos para os relacionamentos de boa qualidade, especialmente o casamento. O casamento foi instituído por Deus para a humanidade. Deus sabia que não era natural para o homem viver sozinho, criando então um relacionamento onde homens e mulheres pudessem partilhar com o mais íntimo do seu ser. Essa relação só pode ser boa quando o Deus que lhe deu origem a domina. A verdadeira felicidade não vem sem um compromisso sincero e profundo. Apesar de todas as suas falhas e frustrações, o casamento continua oferecendo aos homens e mulheres, uma tremenda oportunidade para, entre aspas, ser um, coisa que não acontece em qualquer outro nível. Deus oferece o matrimônio ao homem e à mulher a fim de que se conheçam na forma mais íntima de união. O casamento, como criado por Deus, dá à relação homem e mulher uma estabilidade que jamais possuiria de outro modo. Paulo explica como ele funcionará melhor. Ele revela as diretrizes de quem lhe deu origem, Deus. Isso significa viver com a atitude serviçal de Cristo.
Subtítulo: O preço da autoridade, Efésios 5, 23. Cristo é o cabeça da igreja, Efésios 5, 23. Cada membro do corpo deve respeito a Cristo. A mulher submete-se ao marido, que é comparado a Cristo em sua posição como cabeça da igreja. Para ajudar a compreender o que isso significa, devemos responder duas perguntas. Como Cristo veio a ser cabeça da igreja? Como ele mantém essa posição? Suponhamos que alguns tolos perguntassem, abre aspas, Cristo tornou-se chefe da igreja apoderando-se dela através de um golpe de Estado? Fecha aspas. Abre aspas. Isso é ridículo, fecha aspas. Responderíamos. Sabemos não ter sido esse o método pelo qual ele assumiu essa responsabilidade. Sabemos que ele tornou-se chefe da igreja, adquirindo esse direito mediante seu sacrifício na cruz a favor de cada um de nós. Assim sendo, desde o início sabemos que a natureza da autoridade de Cristo não foi adquirida à força. A liderança de Cristo é o resultado de um ato de amor responsável. Paulo compreendeu que os filipenses jamais agiriam com responsabilidade uns para com os outros até que começassem a pensar da mesma maneira que Cristo. Filipenses 2:5. Como ele pensa? A resposta de Paulo indica que Cristo não se concentra nos direitos que pode obter para si mesmo, mas em como pode servir. Cristo não Cristo não insistiu em manter suas prerrogativas divinas. Quando viu que poderia beneficiar-nos mais, esvaziou-se a si mesmo. Fez isso. Ele aceitou a forma de servo, Filipenses 2:7. Morreu na cruz, morte que não era comum. Abre aspas, pelo que, fecha aspas, diz Paulo, então e somente então Deus o exaltou, Filipenses 2:9. O caminho para a soberania foi através do sacrifício e da rendição. Paulo refere-se a isso quando diz, abre aspas, como também Cristo é o cabeça da igreja, fecha aspas. Não se trata de uma autoridade caprichosa, arbitrária, mas aquela que passa a existir, continua a existir e se baseia no serviço sacrificial. Subtítulo: O processo matrimonial, Efésios 5, 24. Como é a esposa ideal? A resposta perspicaz de Bottle Tarkington abrange perfeitamente a questão. Abre aspas. A mulher ideal é qualquer mulher que possua um marido ideal. Fecha aspas. Esta é a verdade. Não é possível considerar os deveres da esposa em separado do marido, ou vice-versa. Esta passagem é uma boa ilustração da natureza dinâmica do interrelacionamento conjugal. Efésios 5, 22 e 23. É exigido da esposa que se submeta ao marido. Efésios 5, 24. É uma pergunta. É exigido da esposa que se submeta ao marido? Efésios 5, 24. Sim, mas este recebe instrução para amar e servir sua esposa como Cristo fez com a igreja. Efésios 5, 21 e 25. Pode a mulher submeter-se a um marido que não a ame como Cristo amou a igreja? De que modo? Como nos submeteríamos a Cristo se ele não nos tivesse amado e vindo ao mundo a nosso favor, sofresse por nós e pedisse, baseado nisso, a nossa obediência? Qual seria a nossa relação com tal Cristo? Com certeza seria bem diferente do relacionamento que temos agora, porque Cristo nos ama. Como é natural, mesmo que o marido fosse irresponsável, a esposa cristã continuaria agindo responsavelmente.
Desta maneira, ela serviria às necessidades dele e lhe daria um exemplo do caráter cristão. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Todavia, a não ser que fosse cordeiros da graça, entre parênteses, companheiros em receber as graças de Deus. 1 Pedro 3, 7. O relacionamento estaria longe de ser aquilo que Deus quer que seja. Esta submissão não sugere inferioridade, porque tanto o marido como a mulher estão se submetendo. Por outro lado, qual a eficácia do amor de um marido por uma mulher insubmissa? Suas tentativas de um amor sacrificial não seriam frustradas por uma esposa dominadora, desejosa de poder? O amor de Cristo por nós seria infrutífero se deixássemos de submeter-nos a Ele. Mas quando o marido segue o exemplo do amor de Cristo, torna possível para a esposa submeter-se à sua direção responsável. Esta submissão não sugere inferioridade, porque tanto o marido como a mulher estão se submetendo. Ele se sujeita às necessidades dela ao aceitar responsabilidade pela orientação do relacionamento. Ela se sujeita à orientação dele de maneira que possa amá-la, sacrificial e produtivamente. Nada de inferior é mencionado quanto às mulheres. Esta passagem não diz que elas sejam incompetentes para dirigir pessoas ou negócios. A famosa passagem sobre as esposas, Provérbio 31, 10 e seguintes, descreve uma mulher muito competente como ideal. No relacionamento chamado de casamento, Deus chama o marido para servir, aceitando uma responsabilidade geral. O que a mulher crente deve fazer quando o marido não age com responsabilidade? Será difícil para ela submeter-se, porque a falta de responsabilidade do marido mostra falta de amor por ela? Este tipo de submissão não significa ceder à vontade de alguém emocionalmente instável. Devemos rejeitar esta interpretação de submissão. Em lugar de tentar satisfazer aos caprichos dele, a esposa deve fazer o possível para conseguir que o marido seja responsável. Ela precisa lembrar que a vontade de Deus tem precedência sobre a do marido. Certo autor, num livro popular a respeito da família cristã, leva a ideia da submissão da esposa ao ponto de encorajar a satisfação de caprichos. Ele realmente a aconselha a deixar de comparecer aos serviços da igreja se o marido lhe ordenar. Este seria um pecado contra Deus, assim como perturbaria severamente o relacionamento de salvação que ela mantém com Cristo. O casamento termina com a morte do cônjuge, mas nossa relação com Jesus nunca termina. Em análise final, Deus tem a prioridade. Subtítulo: O marido que dá. Efésios 5, 25 a 27. O marido que deseja uma esposa submissa deve considerar cuidadosamente a sua atitude. Efésios 5, 22 a 33. Em primeiro lugar, ele deve desempenhar o papel ativo de um amante. Esta parece ser uma maneira estranha de caminhar em direção à responsabilidade, mas é o processo de Cristo. Amar significa muito mais do que amor romântico ou sexual, por mais importante que estes sejam. O amor indicado aqui é do tipo sacrificial, objetivo e pessoal. Esses são os sinais de um amor que ajuda a esposa a submeter-se a ser servida de maneira tão maravilhosa. O marido deve ser um amante que se sacrifica. Efésios 5, 25.
abre aspas. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, fecha aspas. A essência do amor é dar e não receber. O marido deve afastar quaisquer ideia de que a esposa está ao seu lado simplesmente para satisfazer seus desejos pessoais egoístas. Deve, porém, perceber as necessidades dela e satisfazê-la, dando de si mesmo. Se Cristo tivesse pensado apenas em seu bem-estar, não se teria entregado a si mesmo. Não teríamos então qualquer relacionamento com ele. O marido que não se dá não pode, portanto, esperar qualquer relação viável com a mulher. Na melhor das hipóteses, ela não passará de um eco fantasmagórico de seus próprios desejos. A mulher não é uma empregada que não recebe salário, mas uma pessoa a ser amada. Devemos aprender a usar as coisas e amar as pessoas e não amar as coisas e usar as pessoas. Muitos casamentos naufragam neste ponto. Um versinho cômico exemplifica a atitude de muitos maridos que não sabem dar-se. Dois pontos. Abre aspas. Ele bate com o carro. Ele perdeu o emprego. Todavia, durante a vida inteira, aceitou suas dificuldades como um homem. Lançou a culpa de tudo na esposa. Fecha aspas. O que foi que Cristo deu, afinal de contas? Bens? Conselhos? Não, ele deu-se a si mesmo. Efésios 5, 25. O marido que se dá a si mesmo terá uma esposa que pode submeter-se de bom grado a tal serviço. A sua declaração, entre aspas, serei seu provedor, está agora incluída sob o título mais amplo, entre aspas, eu amo você. O marido deve amar com um amor objetivo. Muitos casamentos se assemelham a um carrossel. Não existe um alvo real no relacionamento. O amor de Cristo não é uma ilusão romântica. Ele tem um propósito. Ele quer que nos tornemos puro e santo, e o resultado de nossa conversão foi porque Cristo deseja esses alvos para nós. Efésios 5, 26 e 27. Ele conhecia nossas limitações e não alimentava ilusões sobre o que éramos. Todavia, mesmo assim, tinha um objetivo para o relacionamento com ele. O marido deve amar a esposa da mesma maneira realista. Ele sabe que ela possui defeitos, como ele também os possui. Seu amor tem, entretanto, um propósito. Ele quer, como Cristo, fazer com a igreja que o relacionamento avance para um plano superior. Deve providenciar para que não se deteriore. Deve tomar a liderança no sentido de mantê-lo vivo e em progresso crescente. A mulher não deve precisar passar o tempo todo pedindo comunicação, cuidado e interesse por parte dele. Como pode ela submeter-se a um marido que não procura fazer com que o relacionamento entre eles progrida? Lembro-me de ter aconselhado um casal com este tipo de problema. A alegria e o entusiasmo tinham desaparecido porque não estavam mais procurando novos territórios a serem explorados em conjunto. Existem profundezas imensas e seres a serem descobertas nas pessoas se não abandonarmos a busca. A submissão será prejudicada se o marido não amar com um amor objetivo. Subtítulo: Como ama a si mesmo. Efésios 5, 23 a 30. O marido recebe também instruções para envolver-se pessoalmente em seu amor pela esposa. Nada é mais pessoal do que o nosso corpo.
Os maridos devem amar as mulheres, entre aspas, como a seus próprios corpos. Efésios 5, 28. Este desafio é para que o amor seja imediato e não por controle remoto. O marido não deve colocar a mulher num pedestal impessoal, mas envolver-se com ela como um ser humano. A mulher deve ser amada como uma pessoa e não como um objeto de sexo ou uma bela aquisição. A esposa é um outro, entre aspas, eu. Amar sua esposa é como amar a si mesmo, diz Paulo, Efésios 5, 28. Negar amor à esposa é, na verdade, negar-se a amar a si mesmo. Isso indica que o homem que não pode amar a esposa não pode amar-se a si mesmo. Conta-se a história de um obstetra que determinava sua conta de maneira interessante. Se o homem saía da sala de espera depois do nascimento do filho e perguntava, abre aspas, é menino ou menina? O médico lhe enviava uma conta de $200. Se o marido perguntasse, abre aspas, entre aspas, como está minha esposa? A conta era de $100. Cristo considera que vale a pena manter os bons relacionamentos. Efésios 5, 29. Como é triste que os homens e mulheres estejam tão dispostos a destruir os relacionamentos positivos, seja por ilusões românticas ou para magoar o cônjuge. Um bom irmão veio procurar-me certa vez com lágrimas nos olhos. Sua mulher o deixaria por outro homem. Muitos anos de companheirismo estavam sendo esquecidos, o que nos fez pensar que alguma coisa possa durar sem que seja cultivada. Cristo trabalha para manter nosso relacionamento com Ele em bases permanentes. Devemos agir do mesmo modo. Subtítulo: Um grande mistério. Efésios 5, 31 a 33. Paulo resume tudo. O amor e o respeito andam de mãos dadas. Efésios 5, 33. O respeito não existirá se o amor não estiver presente. O amor gera respeito. Fizemos um círculo completo. Foi o respeito por Cristo que nos levou a submeter-nos às necessidades um dos outros. Efésios 5, 21. Vemos agora que o respeito cresce quando percebemos amor. Quantos fracassos matrimoniais seriam evitados se este curso de ação fosse seguido? Os cristãos devem considerar esta passagem não apenas como um meio de alcançar a felicidade pessoal, mas como um grande ensejo de demonstrar a praticidade dos caminhos do Senhor. O mundo está observando. Paulo volta agora para o propósito básico do casamento, citado em Gênesis 2, 24. O homem é de novo chamado para aceitar responsabilidade. Ele deve aceitar a liderança ao tomar um compromisso em relação à esposa, deixando os pais e unindo-se a ela. Isto confirma a natureza da liderança do marido. Ele deve tomar a atitude radical de colocar a lealdade à esposa acima de tudo o mais, com exceção de Deus. O cuidado e interesse que Cristo tem pela igreja é um profundo mistério. A comparação mais próxima feita por Paulo é a da união conjugal. O casamento pode basear suas próprias vitalidades nesta comparação. Cristo deixou tudo para dedicar-se às nossas necessidades. Ele continua, entre aspas, unido a nós. Quando tomamos esta atitude radical de Cristo, passamos a conhecer o verdadeiro significado do termo, entre aspas, servir. Obrigado por acompanhar a leitura. Depois a gente vai
ler o capítulo 12, que vai falar sobre respeito. Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para a Riqueza, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, para que todos possam aprender e colocar em prática, né, o que a gente viu aqui hoje, né, como servir uns aos outros, né, e principalmente aí dentro do relacionamento, né, entre um casal, né, ou casamento, né. Se ficou alguma dúvida, né, do que eu li aqui hoje, pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você ou sobre qualquer um outro assunto aí, tá bom? Fico feliz de você estar aqui até o fim desse vídeo, aprendendo sobre o que Cristo quer da gente, né? Que Deus quer da gente, né? Fico muito feliz e sei que Deus também fica muito feliz com esse tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?